pois, Lia, aliás, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era. Concedeu, pois, Lia, e deu à luz um filho, a quem chamou? Pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho, e disse: soube o Senhor que eu era e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Glória a Deus. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho, e disse: agora, dessa vez, se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. Acabou não, de novo, concebeu e deu à luz um filho. Então disse: esta vez louvarei o Senhor. Repete comigo: esta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Agora abra sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Nós leremos só os versículos 1 e 2. Veja bem como são as coisas de Deus. Vamos lá? 1 e 2. Vamos ler juntas e juntos. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Louvado seja Deus. Agora abra ainda Hebreus, capítulo de número, o capítulo de número 9, a partir do versículo 11. É fogo puro. Presta atenção. O que os jovens hoje aqui interpretaram é o que a gente vai ler aqui agora. Então, é poder de Deus. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos, uma vez por todas. Oh, glória a Deus. Tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula, aleluia, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de para quê? Servindo a Deus vivo. Por isso mesmo ele é mediador da nova aliança, a fim de quê? Intervir a morte para a remissão das transgressões e a firmar a aliança. Recebam a promessa daqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Ou seja, para você ganhar a herança do testamento, o que fez o testamento tem que morrer, senão você não ganha. Podemos aceitar. Senhor Deus, sua palavra, Pai, linda, amada, querida nossa, que alimenta nosso coração. Pai, opera, continua operando, aliás, porque o Senhor já está operando. Obrigado pela palavra trazida a nós. Obrigado, Senhor. E conserve o seu povo com o poder do seu Espírito Santo. Aleluia. E meus irmãos, eu tenho ouvido esses dias, e muita gente aqui tem ouvido, um tal negócio chamado PDCA.
Ô, gente, olha o problema bom esse, né? A gente resolver para dar lugar. Mas, meus irmãos, presta bem atenção. Nosso Deus é o maior planejador. Porque quando Deus criou o mundo, Ele planejou. Deus não fez as coisas desordenadamente. Deus é perfeito. E na desordem não há perfeição. Na desorganização não há perfeição. Na falta de alvo, de plano, não há perfeição. Não tem como haver. Nós humanos planejando e não dá errado. Quanto mais a gente fazendo as coisas sem planejar. Agora o nosso Deus não. O nosso Deus planejou todas as coisas. O nosso Deus planejou criar o mundo e criou. E planejou o primeiro dia, planejou o segundo dia. Deus podia fazer tudo num dia só, gente. Lembra disso? Deus podia estalar o dedo e tudo acontecer naquele momento. Mas não foi assim que Ele quis fazer. E Ele quis que nós soubéssemos que não foi tudo de uma vez. Até para a gente entender, quem vai para a faculdade, que vai estudar se o homem veio do macaco, se o homem veio da água. Para você que for estudar isso, você saber assim, ó, Deus criou a cada tempo algumas coisas. Não importa se a gente veio da cobra, da girafa, da pipoca, não me interessa. O que me interessa é que foi Deus que criou. Amém. Isso é que importa para nós, gente. Deus criou. E o elefante é presente de Deus para nós. E o gorila é presente de Deus para nós. E a tartaruga é sinal visível da grandeza e do poder de Deus. E a jaqueira, que o irmão hoje conversou conosco de manhã, né? Cadê ele? Não, foi o outro que viu a jaca que caiu na cabeça de alguém, que a pessoa morreu. Foi lá em Parnamirim, né? Então ele disse que eu nunca tinha visto ninguém, nunca tinha ouvido falar de alguém que uma jaca tivesse caído na cabeça da pessoa. Mas ele conhecia alguém que a jaca caiu e quando ele chegou ao pronto-socorro já chegou morto. Então é por ter bom ter cuidado com o pé de jaca. Eu não sabia disso, eu estou mais cuidadosa agora. Então, meus irmãos, mas a jaca é presente de Deus. A manga é presente de Deus. O céu é presente de Deus. A chuva é presente de Deus. Então, se a gente veio da água, a gente veio de Deus. Se a gente veio lá num bicho que eles dizem que parecia com macaco, sei lá o que inventam isso aí. Então, aquele bicho quem fez foi Deus. E esse bicho, gente, aqui, foi Deus quem fez. Aleluia. Então, nós estamos querendo lembrar que o nosso Deus é um Deus de plano. Deus planejou. Em tal tempo isso, em tal tempo isso, em tal tempo isso, em tal tempo aquilo. Entretanto, o pecado chegou até nós e todos nós sabemos disso. O pecado entrou e danificou, desordenou, alterou a mente, fez com que a pessoa se conformasse com este mundo, fez com que Satanás tivesse influência sobre a criação. E o que antes era para ser cuidado por nós, hoje é destruído por nós. Raramente um ou uma de nós planta uma árvore, mas é muito comum nós arrancarmos as árvores para a gente construir alguma coisa de cimento, de pedra, né, de concreto, seja lá o que for. Então o que Deus deu para a gente abençoar, nós destruímos. Só que o nosso Deus é um Deus de plano de salvação. Deus não é um Deus que planejou para perder. Deus planejou para ganhar. E Deus já ganhou. A guerra já foi feita. E a vitória já aconteceu. O que nós estamos vivendo ainda é o tempo da graça, até que Jesus volte e definitivamente nós vivamos na glória eterna. Então até isso é bênção de Deus. Até isso faz parte do plano de Deus. Você pode questionar, Deus, para que isso? Tanta demora, volta logo. Você pode questionar isso, eu posso questionar isso. Por que você não volta logo, Jesus? Para que tanta demora? O pecado só aumenta. A desordem no mundo só aumenta. Os assassinatos só aumentam. Os dependentes de crack, coitados e coitados, estão morrendo de cada dia.
para voltar. Só Ele sabe a hora. Porque Ele é o planejador. E aí Deus continua a história de salvação. Deus quer salvar. Deus decidiu, de vez por todas, que Ele quer fazer de novo amizade entre você e Ele. E entre nós, evidentemente. Então não tem jeito, não tem ponto de correr. Esse é o plano de salvação. Agora veja que coisa interessante. Deus escolhe gente que nós não escolheríamos. Essa é a verdade. Talvez se vocês me conhecessem adolescente, vocês viriam como a irmã da igreja disse: olha, essa menina vai estudar para ser pastora, mas não devia ser ela, não devia ser a irmã dela, porque a irmã dela é aquela menina boa e crente. Talvez não me escolhessem. E é tão interessante que o pastor que me deu todo o apoio era um pastor, ela não é, daqueles machistas ao extremo. Só Deus pode fazer uma coisa dessa. Como é que um homem machista, um pastor muito rígido, ninguém podia tomar Santa Ceia de assim, fique de branco, você é de amarelo. Olha, a roupa dela está super decente, não tem nada demais. Mas se a gente fosse tomar ceia assim, pode sentar, obrigada, ele não dava ceia para a gente não, ele saltava a gente e passava para outra pessoa. Imagina. E esse homem foi quem me recomendou para o ministério pastoral. Glória. Se eu tivesse que me escolher, eu também não me escolheria. Porque desde criança, eu sempre fui espivitada, como diz o povo, né? Aquela criança conversa com todo mundo, faz estripulia, sobe em pé de jaca, sobe em pé de genipapo, e limeira, e vai lá no olho do pé de coco, e arranca, e apronta, e corre, e brinca, e arranha o joelho, e fugia de casa. Minha mãe dizia, não é para sair, eu saltava a janela em rua. Então assim, eu talvez não me escolhesse. E aí Deus resolve escolher Jacó. E meus irmãos, Jacó era um homem do quintal da casa da mãe dele. E Esaú, diz a Bíblia, era um homem da aventura. Jacó, gêmeo de Esaú, era aquele filho caseiro, fazia o trabalho mais de perto de casa, da plantação miúda, da vegetação, né, dos tubérculos, das frutas, das verduras, dos legumes plantados ali por perto. Mas Esaú não era caçador. Eu preferiria Esaú, talvez. E a Bíblia diz, se você puder ler um pouco mais atrás, você vai ver que em 27 do capítulo diz assim, Raquel amava mais a Jacó, e Isaac amava mais a Esaú. Olha a confusão disso aí. Você escolheria para ser um grande líder, gêmeos, que um desses gêmeos era inimigo do irmão? Eu não escolheria. E talvez você não escolhesse. Mas a Bíblia fala desses homens como homens de fé. Deus escolhe Jacó. E Jacó, por causa de uma grande bobagem que ele fez, um pecado, Jacó enganou o irmão, vendeu, comprou do irmão. Eu vou contar para vocês uma coisa aqui. Alguém chega para você e tem um carro que vale 50 mil reais. E você sabe que o carro vale 50 mil reais. Aí a pessoa diz assim, rapaz, eu estou passando um aperto tão grande. Minha esposa precisa ser operada com urgência. Eu não tenho esse dinheiro, eu preciso de 20 mil reais. Eu te vendo esse carro por 30 mil reais, mas eu preciso do dinheiro na mão. Aí você vai e compra um carro por 30 mil reais. Aí chega na igreja e fala, gente, eu recebi uma bênção tão grande, porque o carro valia 40, eu comprei por 30. Eu aqui, meu coração, eu digo assim, misericórdia, Senhor. Porque o certo era você dizer assim, não, eu vou te pagar os 40. Vale 40? Eu te pago os 40. Eu não tenho os 40 agora não. A cirurgia é quanto? 13 mil. Eu te dou os 13 na mão. E vou te pagar todo mês o seu dinheiro, até pagar todo o carro que você está me vendendo. Isso é coisa de crente, de
de verdade. Só que, desculpa a expressão, o esperto do Jacó chega em casa, Esaú chegando da caça com fome, cansado. E aí ele vê a comida pronta, porque quem faz comida não é só mulher não, viu gente? Na Bíblia tem muito homem que fazia comida. Muito homem. Tinha homem até que lavava roupa. Porque no Monte da Transfiguração disse que a roupa do... Não é heresia, não, olha só para você ver. Pode ler lá Marcos capítulo 9, capítulo 8, aliás. Que a roupa que Jesus e João e Pedro tinham lá, a roupa que Jesus vestia, lá no Monte da Transfiguração, era tão alva que nenhum lavandeiro jamais conseguiram tornar a roupa tão branca quanto aquela roupa que eles estavam usando. Havia homens que lavavam roupa e não deixavam de ser homem por causa disso, não. Porque o que faz o homem não é o trabalho, é a mente que ele tem de ser homem ou de ser mulher. Mulher, homem, claro, né? Então, Deus já vem aqui, Esaú já usurpa de Jacó, diz assim, Jacó já usurpa de Esaú, diz assim, olha, você está com fome, eu te dou comida, só que eu quero a primogenitura. E aí Esaú com fome dá a primogenitura. Passou. Ele enganou o pai de Jacó, aí ele tem que fugir porque enganou, porque roubou a primogenitura, aí ele foge. E para onde que ele foge? Para a terra da família de Abraão. Lá de novo, ele volta de novo para a Mesopotâmia, que ficava entre os rios Tigre e Eufrates. Cá embaixo, assim, no mar Mediterrâneo, está a terra de Judá, e Judá mais embaixo, Samaria mais em cima. Cá em cima, entre os rios Tigres e Eufrates, está a cidade de Babilônia e a Mesopotâmia, que é essa região. Para lá foi Jacó. E quando Jacó chega lá, e você sabe como é que é uma pessoa apaixonada, né? Eu sou apaixonada por Jesus. Então, assim, de vez em quando dá vontade de pular, de gritar, né? De tanta paixão que eu tenho por Jesus. E quem não tem paixão só por Jesus, mas tem paixão outra aí também, sabe como é que é bom apaixonado. Ele se apaixona por Raquel. E pede a mão da moça em casamento, o tio dele, Labão, irmão da mãe dele. E aí Labão diz assim, não tem problema nenhum, te dou minha filha em casamento. Só tem um problema, você tem que trabalhar 7 anos para se casar com ela. Lá vai Jacó, isso é que é amor, né? Eita, credo. Mas não, meu filho, duro foi Jacó, 7 anos trabalhando para poder se casar com Raquel. Se casou, se faz a festa. E a festa de casamento judia não era de um dia só, era de muito tempo. Então estava aquela festança toda. E o povo de Deus bebia. Metodista não bebe, viu? Metodista é abstêmio do álcool, por completo. Agora, o povo judeu tomava vinho. Jacó tomou os vinhos no dia do casamento dele. E quando ele foi para a lua de mel, que ele se deitou e teve vida sexual com a esposa, tudo bem, acordou satisfeito, feliz, casou com Raquel. Quando ele abriu o olho, estava com uma enxaqueca e uma ressaca, que ele abre o olho, quem é que ele vê do lado dele? Lia. E aí sabe qual é a reação dele? Esse pai dessa moça me enganou, eu não me casei com Lia. Isso é uma loucura, eu me casei com Raquel, eu sou apaixonada por Raquel. O que é que está acontecendo aqui? E enche o peito todo, né? E lá vai a alma cebosa para poder falar com o pai da moça, para dizer para ele que o pai da moça que era a alma cebosa. E diz assim, mas o senhor botou Lia na minha cama, na minha tenda? E ele diz assim, você não sabia por acaso que na nossa lei há um paradigma de que a filha mais nova não pode se casar antes da mais velha? Ah, não sabia não. Ah, é, meu filho? É igual a lei brasileira. Se você não sabia, paga do mesmo jeito. É assim. A lei é para ser conhecida. E ele, como era filhinho da mamãe, deixava as coisas passarem. E aí ele diz, mais 7 anos para você trabalhar para poder casar com Raquel. E ele trabalha mais 7 anos e casa com Raquel. Mas a quem é que ele amava? A Raquel. E
sabia que ela era preterida do marido. Você aí que é noivo ou noiva, você que é casada, você já imaginou se você souber que você é uma pessoa rejeitada pelo seu marido? E suponhamos que fosse naquele tempo que o marido podia ter 2 esposas, 3, 4, 5. Jacó só tinha 2, Lia e Raquel. E ele amava Raquel. E ele não amava a Lia e não fazia questão de esconder isso. E ele amava Raquel e não fazia questão de esconder o quanto que ele amava Raquel. Mas o que a Bíblia diz? Você prestou atenção? Deus viu que Lia era preterida do marido. Por isso Deus lhe deu. Fala, gente. Deus lhe deu filhos. Raquel era? A mulher amada era estéril. A mulher rejeitada tinha filhos. E Deus deu o primeiro. E ela disse: agora meu marido vai me amar. Não adiantou nada. Ela teve o segundo. Falou: agora o meu marido vai me amar. Amor? O terceiro. Agora sim, agora ele vai gostar de mim. É o terceiro filho homem que eu tenho. Raquel não tem nenhum. E você imagina a briga das irmãs. Você se imagina Raquel com ciúme de Lia. Você se imagina bem, Lia era mais feia, parece que era caolha, parece. Pelos textos bíblicos que ela tinha um olho que era o olho, né? A instalação era truncada, né? Então, a bichinha era preterida do marido e não era bonita como Raquel. Aí ela falou: terceiro filho, agora ele vai me amar. Não adiantou nada. O quarto filho, vem Judá agora, o quarto filho. Ela diz: agora ele me ama. Amor? Por nada. Depois disso, ela ainda teve mais 3. Teve uma filha chamada Diná e teve mais 2 homens ou 3, eu não tenho bem certeza. Você lembra? Então, o que aconteceu? Não adiantou, gente. Ele não amou a Lia. Aí a gente passa a história toda. Deus dá 2 filhos para Raquel. Cura Raquel da esterilidade e dá 2 filhos a Raquel. Mas a Bíblia diz assim: Deus ouviu a aflição de Lia. Deus ouviu a aflição de Lia. Você aí, homem ou mulher, está se sentindo como Lia? Preterido, abandonado, não amado ou não amada? Pois olha, Deus ouve a aflição de Lia. E por isso Deus dá muitos filhos a Lia. Irmãs e irmãos, a história continua. Porque o plano de Deus começa lá em Gênesis, mas termina lá em Apocalipse. Está todo escrito. Quem conhece só o antigo, está conhecendo só um pedaço. Tem que ler mais.